Você está pronto para receber a palavra? Amém. Aleluia. Deus é bom e Ele vai falar ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. Primeira Coríntios, capítulo 14, verso 14. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14. Diz assim: porque se eu orar em línguas, o meu espírito, diga assim comigo, o meu espírito. Mais uma vez, o meu espírito. O espírito humano, diga assim, o espírito humano. Porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito, de fato, ora, mas a minha mente fica infrutífera. Amém? Pai, eu te dou graças pela tua palavra, obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui e receber a sua palavra em nosso coração. E eu declaro em nome de Jesus o nosso coração como uma terra fértil para receber a poderosa palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos conhecer hoje. Já é bem ensinado, mas para que fique bem consolidado no seu coração, o valor da oração em outras línguas. Nós precisamos construir um fundamento, e essa construção é uma construção diária. Nós vamos ver no exemplo que eu vou dar hoje, que diante de uma condição que já se perpetua por mais de 2000 anos, uma única forma foi dada, uma única instrução foi dada para que nós mantêssemos a nossa fé. Então, quando nós olhamos para esse texto, porque se eu orar em línguas, eu quero tratar e gerar um fundamento, construir um fundamento aí no seu coração, que a sua mente, ela não participa. É a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse. Pastor, ok, eu preciso orar em outras línguas. Isso todos nós já entendemos, amém? Amém. Já entendemos também, através do texto, porque é bíblico, que a nossa mente, ela fica infrutífera. Ela não participa. Ainda que no tempo que você está investindo, orando em outras línguas, a sua mente não deixa de funcionar. Você continua pensando, mas ela não participa desta prática espiritual. Amém? Então, nós precisamos construir esse fundamento, porque ao longo de uma caminhada cristã, nós recebemos um bombardeio de informações que tenta destruir essa construção que nós fazemos ao orar em outras línguas, ao conhecer a palavra de Deus. Então, se você esteve aqui na conferência de fé, o pastor Edson, acho que na primeira ministração dele, eu acho que ele deu como título Preenchendo Lacunas, ele falou a respeito disso. E ali nós recebemos fundamentos muito importantes, que edificou o nosso conhecimento, mas eu quero aqui trazer mais uma parte voltada para aquilo que ele ministrou, vai fazer uma conexão, e você vai entender que essa construção desse fundamento, o valor, a importância da oração em outras línguas, é algo muito importante para mim e para você. Então, aí em 1 Coríntios capítulo 14, verso 14, é a chave que vai nos ajudar. É o canal para nós entendermos
como que o nosso homem interior, ele vai ser edificado. É uma chave. Todas as práticas espirituais, elas são chaves que nós utilizamos na nossa vida cristã. Então, é uma chave, é o canal que vai fazer a comunicação no nosso homem interior. A oração em outras línguas, ela não vai trabalhar a sua mente natural, o seu intelecto. Ela vai trabalhar o seu homem interior. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Tira as emoções de jogada. Amém? Nós precisamos compreender, e nós vamos ver no texto que nós vamos fazer uma análise, que os últimos tempos, os tempos que nós estamos vivendo, como eu disse, ele traz uma desvantagem para as pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E uma das chaves espirituais é orar em outras línguas. Amém? Então, aquilo que eu preciso fazer para que eu não esteja em desvantagem nesse mundo que nós estamos vivendo, esses últimos tempos que nós estamos vendo todo tipo de armas contrárias à nossa fé, aquilo que nós professamos, aquilo que nós cremos. Recebemos um bombardeio todos os dias. Mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E uma das formas é você orar em outras línguas. Então, nesses últimos tempos, aquelas pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo, elas estão em desvantagem. Abra comigo, nesse mesmo capítulo, o verso 2. Vamos ler o verso 2. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Porque nós vamos ver agora que quando nós oramos em outras línguas, nós oramos os mistérios de Deus. Diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios ou planos de Deus. Diga assim comigo: quando eu oro em outras línguas, eu falo os mistérios de Deus, os planos de Deus. Amém? Então, pois quem fala em línguas não fala para pessoas. Primeiro ponto, você não está falando para pessoas, a não ser que haja interpretação. Pois quem fala em línguas não fala a pessoas, mas fala para Deus. Deus entende. Você não precisa que o seu vizinho do lado entenda as suas línguas. Ele pode até interpretar, amém? É um dom que funciona, que flui através da oração em outras línguas, mas nesse caso, quando você está orando em outras línguas, as línguas para edificação, você não vai falar para homens, você vai falar com Deus. Ninguém entende, nem você, mas você está falando os mistérios de Deus. Você está construindo o seu futuro. Diga assim: eu vou construir o meu futuro orando em outras línguas. Amém? Conheça os mistérios e tenha vantagens neste tempo difícil. Então, quando você ora em outras línguas, os mistérios de Deus vão subir lá do seu homem interior, vai chegar até a sua mente natural. Você vai conhecer, conseguir discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, e você vai ter uma vantagem por causa disso. Conheça os mistérios e tenha vantagens
nesse tempo difícil. Existe um montão de pessoas pregando coisas contrárias àquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos como a base as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas estão dizendo que quando eu oro em outras línguas, eu não entendo. Deus entende e eu estou orando os mistérios de Deus. Mas tem pessoas, situações, condições que tentam tirar essa verdade. Será que funciona mesmo? Meia hora orando em línguas, 1 hora orando em outras línguas. Para que o departamento de oração fica aqui orando em outras línguas? Será que está funcionando? A Bíblia diz que nós estamos orando os mistérios de Deus. Conheça os mistérios. Os mistérios não estão mais ocultos. Você tem disponibilidade de todos eles quando você ora em outras línguas. Você precisa construir esse fundamento. Vamos avançar um pouco mais e vamos para o verso 4, que diz: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Uau! Verso 2, você está falando os mistérios. Verso 4, a própria Bíblia, o mesmo capítulo, está dizendo que você é edificado. Quem quer ser edificado? Quem quer construir um fundamento, uma fortaleza dentro do seu homem interior, que nada vai abalar a sua fé. Nós vamos ver que essa chave foi utilizada para que a nossa fé não fosse abalada. Amém? Então você precisa construir esse fundamento. O verso 4 diz que você edifica-se a si mesmo. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Paulo, nesse contexto, ele está corrigindo a igreja e muitas das vezes, por causa desse versículo, as pessoas dizem que não precisa orar em outras línguas, porque ele fala, mas o que profetiza edifica a igreja. Temos que entender que nesse contexto ele está corrigindo, havia uma bagunça, orar em línguas ali no meio do culto, naquele tempo, naquele momento, estava acontecendo uma desordem, e para arrumar, ele disse, profetiza, porque a igreja vai entender. Quantos concordam comigo? A palavra chama as pessoas que não entendem de indouto ou incrédulo. Quem concorda comigo que se chegar uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra, encontrar o grupo, o departamento de oração, orando aqui na frente, ela não será escandalizada? Quem concorda comigo? Ninguém? Ninguém concorda comigo que ela não será escandalizada? Eles estão fazendo chacota de oração em outras línguas. Eles já sabem o que é orar em outras línguas. Quando uma pessoa que não conhece a palavra, um indouto, chegar aqui na igreja, encontrar as pessoas orando em outras línguas, elas não vão ficar, o que é isso? Que loucura é essa? Não vão. Naquele tempo, até podia. Hoje, não mais. Por quê? Porque eles já sabem o que é. Eles não praticam, eles podem até não crer naquilo que a oração em outras línguas faz, mas eles não vão ficar abismados. Naquele momento, Paulo estava corrigindo a igreja por causa disso. Chega um indouto, ele vai ficar escandalizado. Pô, o cara fala em outras línguas, eu não entendo nada, o que adianta? Amém? Mas você sabe que nesse momento de oração, nós estamos orando para a edificação. Estamos construindo um alicerce, uma fortaleza no nosso espírito para edificar a nossa vida. Amém? Eu fiquei abismado. Agora eu que fiquei abismado, porque ninguém levantou a mão. Será que não entendeu a pergunta? Preciso formular, desenhar. Agora quem acredita que quando uma pessoa que não conhece a palavra, não crê em oração em outras línguas, se ela encontrar um grupo de pessoas orando, ela não será escandalizada. Amém? Ufa! Pregador, você precisa melhorar o seu sermão. Nós precisamos construir esse fundamento. Edificar a si mesmo.
é um fundamento. Suas emoções, elas vão ir para o lugar aonde ela precisa estar. Você vai pensar em parar, você vai pensar que não está... Meus queridos, quantas vezes eu pensei, não está funcionando. Será que é isso mesmo? Será que o meu pastor me ensinou corretamente? Eu já pensei isso, eu já pequei desse jeito. Mas as suas emoções, elas não podem estar conectadas com essa verdade, porque as suas emoções, elas vão tentar te tirar dessa prática espiritual. Suas emoções não podem estar envolvidas. É uma enorme desvantagem se você ficar colocando as suas emoções para tentar entender essa verdade espiritual. Amém? Estão me acompanhando? Veja a importância da liderança do Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo na vida de um crente? Guiar, conduzir, consolar, direcionar, trazer os mistérios de Deus para a nossa vida. Quando você ora em outras línguas, existe alguém que está junto contigo. Quem? O Espírito Santo. E um dos papéis dele é te ajudar a você crer nessa realidade, continuar nessa prática. Amém? Então, precisamos, é importante a liderança do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos ter um cuidado muito grande com as técnicas que Satanás usa. Ele tenta nos enganar. Quer ver um exemplo de engano no meio da igreja? Um homem ou uma mulher de Deus está ali pregando e daqui a pouco essa pessoa, por algum motivo, morre, falece, por alguma doença, algum problema que seja, e a pessoa fica assim questionando, meu Deus, um homem de Deus, prega a palavra, ministrou sobre a vida de pessoas, até curou alguns enfermos e morre de uma doença. Sabia que o problema da morte dessa pessoa não tem nada a ver com Deus? Quando o pecado entrou no mundo, esse corpo natural que nós temos, ele já recebeu algumas desvantagens. Agora ele morre. Agora ele perece. Agora ele pode ser acometido com uma doença. Pela fé, nós declaramos saúde divina sobre o nosso corpo e doença não chega. Mas se chegar, não culpe Deus. Muitas das vezes nós não devemos nem culpar o diabo, porque é negligência nossa. Então, uma condição dessa afasta pessoas. Nós temos o plantão de oração aqui na igreja, e o que mais nós ouvimos é crentes desviados, porque aconteceu algo dentro da igreja, uma técnica maligna de Satanás para afastar eles da fé. Mas quando você ora em outras línguas, você fica tão alicerçado na palavra, no conhecimento. A sua mente é aberta para conhecer os detalhes, as profundezas da palavra, que nada vai abalar a sua fé. Nenhum engano, nenhuma tática do diabo, de Satanás, vai conseguir enganar você. Então nós precisamos ter cuidado com essas técnicas enganosas de Satanás. Eu gostaria agora que você abrisse o livro, a Epístola de Judas. Só tem um capítulo. Judas, e nós vamos ler o verso 3 e 4. Pastor Edson, ele ministrou sobre esse texto na conferência. E eu até conversei com ele sobre esse ponto específico que eu quero ministrar aqui ao coração da igreja, porque essa epístola, ela fala sobre os falsos profetas, os falsos mestres, e pessoas de Deus, homens e mulheres, estavam numa caminhada que eles poderiam ser enganados, e nós vamos ver isso. Judas, verso 3, diz assim: Amados, quando eu me empenhava
para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum. Senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los, trazer para perto. Opa, presta atenção, não é dessa forma, é desse jeito, vamos unir aqui a nossa fé, o nosso conhecimento, vamos ler as Escrituras. Então ele queria ali, exortar a lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação comum, ele queria falar sobre salvação, mas ele sentiu impelido no Espírito para exortar aquelas pessoas a batalhar pela fé. Nós sabemos que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E para fortalecer a sua fé, nós vamos ver como que aconteceu. E nessa epístola, você vai ver uma grande revelação e que você não pode menosprezá-la. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos, a exortar-vos, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Todos nós, filhos de Deus, recebemos uma porção de fé. Amém? Diga assim, eu tenho uma porção de fé. Você precisa trabalhar essa fé, meditando na palavra, estudando a palavra, orando em português, orando em outras línguas, jejuando, mortificando a sua carne, adorando ao Senhor. Tudo isso são práticas espirituais. Mas o verso 4, ele vai dizer o motivo do qual ele foi impelido a não falar sobre salvação, que já era conhecido e já eram salvos, para a prática de batalhar pela fé santíssima. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Quem era? Homens ímpios. Nesse tempo tem homens ímpios por aí, tentando desfazer a palavra de Deus, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então, qual era o motivo que ele mudou o sermão dele? Qual o motivo que ele mudou e trouxe ali uma exortação para aquele povo, para aquelas pessoas? Porque homens ímpios. Se você ler, nós não vamos ler tudo, você vai ver a partir do verso 12, as classificações que Judas dá para essas pessoas. Verso 12, verso 13, eles são manchas em vossas festas de caridade. Verso 13, ondas impiedosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Verso 14, vamos agora para o verso 14 ao verso 16. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pregadores disseram contra eles. Verso 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andam segundo suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito ignorantes, admirando as pessoas por causa do seu interesse. Então, essas pessoas, elas estavam se introduzindo no meio do povo de Deus para trazer uma dissolução da graça e da palavra de Deus. Consequentemente, se aquelas pessoas se atentarem para aquilo que eles estavam fazendo, o que ia acontecer? Eles conseguiriam minar a fé que foi dada aos santos. Amém? Você está me acompanhando? Verso 17 e 20.
Agora você vai ver que o apóstolo Judas, ele traz a solução para o problema. Então vamos recapitular aqui rapidamente. Estamos vivendo tempos difíceis, todo tipo de atrocidade, pai contra filho, filha contra filha, filho contra os pais, morte daqui, morte dali, mentira, roubo, destruição, todas essas coisas abala a fé, abala. Nós temos prova, nós temos fatos, pessoas convertidas que aceitaram Jesus, ministros, obreiros que trabalharam anos e anos na obra, afastado por causa dessas dissoluções da graça de Deus e da palavra. Provavelmente você deve conhecer alguém nessa condição. Então, os dias maus, pastor Edson falou isso, naquele tempo já era um dia mau, os fins dos tempos, já se anunciava os fins dos tempos, tudo o que aconteceria, imagina 2000 anos depois. Hoje está pior, e nós precisamos estar fundamentados. A nossa fé, ela precisa estar edificada para que nós não sejamos engodados por esses falsos mestres, por essas questões que acontecem no nosso dia. Então, o verso 17, ele diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, ele começa a despertar o povo. Lembra das palavras, não dessas que estão tentando se introduzir no nosso meio? Lembra das palavras que os apóstolos ministraram ao coração de vocês, que gerou fé? Lá em Atos, depois daquela explosão do Espírito Santo, 3.000 pessoas convertidas. Olha a grandeza. E agora, depois de todos esses fatos, de todas essas grandezas, eles poderiam ser enganados. E aí Judas vem exortar e dizer: vamos voltar àquilo que nós conhecemos. Vamos voltar às palavras, aquilo que as Escrituras estão nos mostrando, as verdades que estão implícitas aqui, cheias de fato. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Verso 19. Estes são os que causam divisões. Você conhece alguma igreja que teve divisão? Ou já ouviu falar? Amém? Vocês estão compreendendo? Amém? Aleluias. Estes são os que causam divisões. Os sensuais, que não têm o Espírito. Se uma pessoa faz uma divisão, ela provavelmente não está fluindo pelo Espírito. Então, estes são os que causam divisões, os sensuais, que não têm o Espírito. Verso 20, a chave. Faz assim comigo: vou virar a chave. Amém? Se você lê toda a epístola de Judas, que só tem 25 versículos, a única chave espiritual, a única prática espiritual que ele deu, que ele recomendou para que as pessoas edificassem a fé santíssima que foi dada aos santos, em função daquelas pessoas que estavam tentando trazer uma dissolução daquilo que eles criam, foi a oração em outras línguas. Diga comigo: uma única chave. As outras chaves espirituais são importantes? Sim, amém. Orar em português, meditar na palavra, estudar a palavra, jejuar, adorar o Senhor. Tudo isso é muito importante.
mas vocês concordam comigo que a única recomendação para edificar a fé santíssima e não deixar ser engodado por esses homens ímpios foi a oração em outras línguas? Vamos confirmar isso na palavra? Verso 20. Ele diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, fazendo o quê? Orando no Espírito Santo, orando em outras línguas. Você quer criar uma fortaleza dentro de você, uma estrutura, uma construção que você pode andar sem se preocupar em vacilar, de cair? Ore em outras línguas. Esse fato, ele aconteceu na minha própria vida. Eu fiz uma anotação aqui, e eu vou ler, porque eu não sei quando eu aceitei Jesus, tá? Mas eu aceitei. Amém? Glória a Deus por isso. Eu aceitei Jesus. Foi entre 1991 e 1993. Eu puxei na memória. Eu estou pedindo o Espírito Santo para tentar me lembrar, mas ele ainda não trouxe. Ou eu não estou conseguindo escutar a voz dele. Mas eu escuto. Mas eu aceitei Jesus entre 1991 e 1993. Fui batizado nas águas em 2002. Religiosidade purinha. Depois eu me afastei e me reconciliei em 2009. Em 2009 eu fui batizado no Espírito Santo, com a evidência bíblica do falar em outras línguas. É para outro tema isso. Batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica do falar em outras línguas. Você vai ver no livro de Atos, só estudar, que em todas as ocasiões, na maioria das ocasiões, quando uma pessoa era cheia do Espírito Santo, ela começava a falar em outras línguas. Então, em 2009, eu fui batizado no Espírito Santo. Somente em 2010, eu fui ensinado na prática da oração em outras línguas. Você pode fazer uma conta. 2010, vou botar 93. Quantos anos sendo crente, salvo, eu não sabia que eu precisava orar em outras línguas? Quem fez as contas aí? Alguém fez? Quantos anos? 17? É muito tempo, não? Um cristão, quando ele aceita Jesus, uma das informações mais importantes que ele precisa ter é ele conhecer quem ele é em Cristo, é ele ser batizado no Espírito Santo, ser batizado nas águas. Imediatamente, ele precisa começar a receber esse ensino, para ele não ficar 17 anos, salvo, podendo desfrutar, não estar em desvantagem. Eu estava em desvantagem. Até me desviar, eu me desviei. Provavelmente, se eu tivesse sido ensinado logo no ano que eu aceitei Jesus, eu poderia não ter me desviado. Então, veja que é importante você orar em outras línguas. E essa chave, ela me chamou a atenção. Essa epístola de Judas me chamou a atenção. Nós estamos vivendo dias maus. Um dardo daqui, um dardo dali, algo que falam daqui. Já tentaram até mudar a Bíblia? Se você não tiver fortificado, edificado na sua fé santíssima, você pode ser engodado. Você pode perder a sua fé. A sua fé, ela pode ser minada por causa dos sofismas que estão por aí, os ensinos errados. Então, 17 anos, eu não conhecia o Espírito Santo. Eu não sabia que o Espírito Santo habitava dentro de mim. Eu não sabia que eu tinha uma ferramenta tão poderosa. Mas, depois que eu fui ensinado, segundo as Escrituras, porque até então eu não tinha sido ensinado segundo as Escrituras. De que forma que eu fui ensinado? Doutrina de homem. Aceitei Jesus em 91 e 93.
Só fui batizado em 2002. Quanto tempo depois para ser batizado? Só depois que eu me afastei, que eu voltei, que eu passei um perrengue, aí eu fui ensinado. Poderia ter ensinado antes, não precisava passar pelo perrengue. Mas veja a importância de ser guiado, de ser batizado com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é para todos. Você só precisa crer. Amém? E hoje nós temos aqui um ensino aonde nos leva para esse conhecimento. Mas provavelmente pode ser que alguém não tinha se atentado para essa questão, para essa condição. A única chave espiritual que foi dada para aquelas pessoas há mais de 2000 anos atrás, para que eles se mantessem na fé e não fossem induzidos, enganados na fé deles, foi a oração em outras línguas. Depois você medita na epístola de Judas e veja se você encontra outra arma, outra prática espiritual que Judas deu para aquelas pessoas. Então, nós precisamos conhecer o valor da oração em outras línguas. É poderoso. Eu poderia passar a noite aqui contando diversos testemunhos de edificação pessoal, de ser usado para abençoar outras pessoas. Eu gosto e sempre conto, porque isso dá para contar aqui rapidinho. Um grupo tão pequeno, de 7, 8 pessoas, no início dessa obra lá no Palmital, pastor Vitor ensinando sobre oração em outras línguas. Éramos rasos na fé, mas já críamos, porque ele ensinou pontualmente na palavra, ele destrinchou para a gente entender e compreender, validou tudo na palavra de Deus e nós acreditamos. Em um determinado domingo de manhã, o que acontece? Hoje nós vamos praticar. Deu aquele frio na barriga, né? E agora? A prática sempre dá um frio na barriga. Quem já fez autoescola, né? Pratica, tá bem, mas no dia da prova, frio na barriga. Soa frio, às vezes dá até vontade de fazer outras coisas, ir no banheiro, dor de barriga. Naquele dia, ele disse, hoje nós vamos praticar. 7, 8 minutos, aproximadamente, vamos só orar em outras línguas. Amém. Ele cronometrou. E agora, perguntou, quem teve alguma impressão? O Espírito Santo falou alguma coisa dentro de você? Todo mundo? Um irmãozinho, depois de algum tempo, levanta as mãos. Quem já ouviu esse testemunho? Já ouviu? Um irmão levanta a mão e diz assim, pastor, veio 2 palavrinhas. O que é isso? Quando você ora em outras línguas, os mistérios de Deus sobem para o seu conhecimento natural. Pastor, veio 2 palavrinhas, Barcas, Niterói. E pastor Vitor com sua cabeça. Bom, Barcas e Niterói não faz muito sentido. Um outro irmão levantou a mão e falou, pastor, eu percebo no meu espírito. Ele já era crente de um tempo. Era obreiro da obra. Era obreiro. E ele falou, pastor, eu percebo no meu espírito que é algo ruim que vai acontecer. E aí o pastor Vitor deu a instrução. Olha, quando você tem uma impressão e essa impressão é ruim, o que você faz? Você ora e paralisa. Você tem poder e autoridade. Você é filho de Deus. Amém? Então, quando é algo ruim, você ora e paralisa. Quando é algo bom, você levanta suas mãos e agradece. Simples assim. Amém? Não precisa ficar preocupado. Não sabíamos o que era. Não precisa tirar o cabelo da cabeça. Você simplesmente, é bom, levanta as mãos e agradeça. É ruim, paralisa no nome de Jesus. E foi o que nós fizemos. O irmão teve a impressão de que era algo ruim, em nome de Jesus,
Barcas, Niterói, tudo que possa estar para acontecer dentro dessas duas palavras, nós anulamos, paralisamos, em nome de Jesus. Feito. Domingo de manhã. Terça-feira, notícia nos telejornais. Barcas, Niterói, fica à deriva por mais de 1 hora, é resgatada depois desse tempo. Naquela barca tinha mais de 996 pessoas, quase a capacidade máxima. Ela saía de Niterói para a Praça 15. E o que pode acontecer com um barco, com um navio, com uma barca à deriva? Ela pode bater numa pedra, pode bater em outro barco, ela pode perder a direção e ir para uma área onde as pessoas podem ficar aflitas. Naquele dia, nevoeiro, e ela sem condição de direcionar para onde que ela vai, ela ficou à deriva. Mas o que aconteceu? Não aconteceu nada. O que aconteceu naquele dia? Pessoas que creram na oração em outras línguas, elas paralisaram a ação do inimigo que estava para acontecer naquela terça-feira, na vida de 996 pessoas. Foi oração em línguas intercessórias. Oramos, não sabemos o que estamos orando, não conseguimos entender. O irmão que estava do lado daquele que teve a impressão não entendeu nada do que ele estava orando, mas nós estávamos orando os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus naquele momento era para livramento. Oração em outras línguas intercessória. Porque um grupo pequeno de pessoas, por conhecer as Escrituras e praticar aquilo que as Escrituras diz, livrou um grupo de um acidente no mar. Amém? Você crê nisso? Então, quando você olha para a epístola de Judas, e nós vamos encerrar aqui, você vê que do verso 3 ao 4, ele faz essa exortação. Do verso 14 ao 16 que nós lemos, nós vemos a causa, porque ele trouxe essa exortação. E o verso 17 ao 20, nós vamos ver como que se faz para se manter livre e ser edificado na nossa fé santíssima. Eu e você, nós precisamos diariamente, repita comigo, diariamente, orar em outras línguas. Assim como você tem a sua devocional todos os dias de manhã, ou o horário que você escolheu para fazer a sua devocional, ore em outras línguas. Não negligencie essa prática espiritual. Você precisa pegar isso essa noite. Orar em outras línguas tem um valor imensurável. Você constrói um fundamento. Você não vê, você não sente, a sua garganta fica seca, mas você está construindo um fundamento dentro de você. Não na sua mente natural, que varia. Uma hora crê, outra hora não. Você edifica a sua fé santíssima no seu homem interior. E eu dou graças a Deus, porque nós somos ensinados. Dia 10 agora, fizemos 13 anos, né? Que nós estamos com o pastor Vitor. Eu dou graças a Deus, porque eu fui livre, liberto. Eu e minha família. Por causa das instruções, por causa desse homem de Deus que nos ensina, que traz o conhecimento da palavra aos nossos corações, edificando a nossa fé na palavra. Não em doutrinas de homens. Cuidado com aquilo que você ouve no YouTube. Cuidado com aquilo que você ouve de outros pregadores. Selecione. Ouça o que está dizendo, o que está pregando, ministrando e confira para ver se as Escrituras estão falando a mesma coisa. Se não estiver falando, rejeite. Foi o que Judas
orientou aquele povo. Rejeita o que eles estão falando e edifica a sua fé para você não ser enganado. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça. A graça de Deus e negam a Deus. Quando você ouve uma ministração, uma palavra que não está em linha com a palavra, você está num ponto perigoso. Quando a pessoa está sentada aí, e o ministro aqui, você dá um crédito para ele. Apesar de as pessoas poderem estar aqui no púlpito, nem todos você pode dar o crédito em função daquilo que ele está falando. Não somos a melhor igreja, mas eu tenho aqui convicção no meu coração do que aquilo que nós estamos recebendo tem edificado e colocado a nossa vida em outro nível em Deus. A minha vida cresceu, a minha vida avançou. Eu saí de 17 anos sem conhecer o Espírito Santo, sem ser batizado no Espírito Santo, e ao longo do período que agora eu passei a conhecer, coisas extraordinárias aconteceram. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero dar a oportunidade, se tem alguém no nosso meio que ainda não ora em outras línguas, eu gostaria de ministrar o batismo no Espírito Santo sobre a sua vida. Não fique com vergonha. Você recebeu uma palavra, viu que nessa palavra, essa única chave espiritual, ela consegue te manter firme para não ser enganado. E você precisa dela. Aqueles que já oram em outras línguas, faça dessa prática diária e aumente o seu tempo de oração. Eu não vou perguntar, mas eu poderia fazer uma enquete e perguntar: quanto tempo você ora em outras línguas? E eu poderia fazer a enquete. Resposta número 1, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Pastor, chega. Se você perguntar para o pastor Vitor quanto tempo que você precisa mínimo de orar, ele vai dizer que vai ser no mínimo 1 hora. Amém? Mas se você não ora em outras línguas, ou se você ainda não chegou nesse nível, avance. Você tem o Espírito Santo dentro de você para te ajudar.